O querer agir e o querer ser melhor é muito importante. Então depois, quando você tiver resultado, as pessoas vão falar: sempre acreditei, sempre soube. Então fica na sua cabeça com a visão do que você quer, segue em frente, porque depois vale a pena. Eu admiro muito pessoas da moda. Eu acho que a moda é uma forma de você se expressar no mundo, de você falar quem você é antes de você aparecer. Mas a moda não era uma vocação e nem uma paixão minha. A minha vocação e paixão sempre foi educação, sempre foi comunicação e sempre foi empreendedorismo. Que eu acho que são coisas que, independente do negócio, se você tem essas três, você tem muito. Comecei a me enxergar como mulher a partir do momento que eu me enxerguei também como mãe. A principal coisa que surgiu na minha cabeça que não tinha antes era: que exemplo eu quero ser para os meus filhos? Não necessariamente de mulher, mas eu queria ser de pessoa. Esse é o Papo Íntimo. Aqui na intimidade de casa eu recebo toda semana amigos que são grandes inspirações no mundo dos negócios e que causam um grande impacto na sociedade. A gente conversa sobre suas mais profundas motivações para ter realizado o que realizaram até aqui e quem sabe assim inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Minha convidada de hoje é mãe, mentora, escritora, influenciadora digital e criou seu primeiro negócio com 12 anos. Seja muito bem-vinda à minha casa, Isabela Mate. Ai, eu tô tão feliz de estar aqui. Gente, a casa dela, eu queria morar. Você não quer? Você não me deixa morar Tá aqui? gostoso, né? E eu Nossa, reformei agora, então maravilhosa. estamos no cenário. E é muito high-tech, né? Eu fui no banheiro, cadê a porta do banheiro? Aí você não vê que tem porta. É Aí um como liga a painel. luz? Aí é touch. É touch. Como que lava a mão? Aí eu apertei o botão, tentei a aproximação, tem que girar. Eu achei incrível, É assim amei. mesmo. Amei. As modernidades, né? Uhum. Muito bom ter você aqui. Você é uma menina super precoce, mas sabe gente que faz? E eu adoro te acompanhar nas redes sociais e ver o tanto de coisa que você faz. E ainda por cima é mãe. É mãe de duas fofurinhas que eu tive o privilégio de já conhecer. E eu queria que você me contasse, começasse nosso papo, que é um papo íntimo, me contando como é que foi essa influência da maternidade na tua vida, nos teus negócios. Como é que foi isso pra você? A maternidade, ela mudou muita coisa pra mim, tanto em... Eu acho que a principal coisa que surgiu na minha cabeça que não tinha antes era: que exemplo eu quero ser para os meus filhos? Então, primeiro eu tive um filho homem, então que exemplo eu quero ser de pessoa para esse meu filho? Não necessariamente de mulher, mas eu queria ser de pessoa, sabe? Quais são meus valores? O que eu quero que ele veja em mim? O que eu quero que ele veja como valores de um ser humano, que a gente valoriza a nossa família, né? Os princípios. Como que eu quero que ele me enxergue como profissional, como mãe, como mulher também. E quando minha filha nasceu, aí foi tipo... Porque foi... Eu sou exemplo do que ela vai enxergar como mulher, entendeu? Como se portar no mundo, o que a mulher pode ou não pode. Eu vou ser muito esse exemplo. Não adianta só eu falar as coisas. Eu tenho que agir de acordo. Sim. Se eu falo que ela tem que ser corajosa, eu tenho que ser corajosa. Se eu falo que um atributo importante pra ela é ser inteligente, eu tenho que também estudar e mostrar pra ela que eu tô sempre buscando a inteligência, né? Através dos estudos. Se eu falo pra ela... criar o que ela quer criar, fazer o que ela quer fazer, eu tenho que criar o que eu quero criar e fazer o que eu quero fazer. Então eu acho que na questão de empreender me trouxe muito um inquietamento de olhar para os meus negócios e entender se eles faziam parte dessa trajetória que eu queria transmitir para os meus filhos, entendeu? Então será que esse negócio é um negócio que vai me ajudar como ser humano e como profissional a atingir essas características que eu quero passar para eles? Então eu acho que veio muito essa reflexão e aí muita coisa mudou na minha cabeça. Aí eu falei, não, então calma. Tanto que quando minha filha nasceu foi quando eu fiz minha pós-graduação em filosofia. Que foi um timing, se você vai olhar objetivamente, horrível. Porque eu tava com 2 bebês em casa, meu filho tinha 2 anos e ela tinha acabado de nascer. Se enfiou numa pós. Eu tinha 2 anos pra uma pós, ainda um TCC, eu estudava 3 horas por dia quando eles iam dormir. Então assim... Né? Era tecnicamente, objetivamente era um timing horrível, mas pra mim foi muito importante, porque fui eu, meio que o meu primeiro passo eu sempre quis fazer isso, eu não fiz faculdade de filosofia, né, eu fiz uma graduação de mídias sociais, de outra coisa, que também é relacionada com o meu trabalho, mas eu não persegui o que eu sempre amei, porque não tinha a ver com o meu trabalho, não tinha a ver com o que eu fazia, e foi o meu primeiro grito de
pode não ter a ver com o que acham que eu tinha que fazer, mas eu quero. E se eu quero que minha filha seja corajosa e faça o que ela quer, então eu tenho que fazer também. Então acho que ali foi a primeira mudança, fazer essa pós, depois abrir outros negócios em áreas diferentes, em educação, começar a escrever um livro. Então acho que muito esses horizontes novos que eu abri, e durante uns 4 anos, de 2018, 17, 18, até 2021, 2022, foi um período que eu abri muito leque, que eu experimentei muito. E aí agora, em 2023, 2024, eu fechei esse leque, comecei a dizer não, encerrar ciclos, porque eu entendi o que eu queria. Mas esse processo de abrir, me descobrir, veio muito dos filhos também, sabe? Não, a gente vai chegar lá, porque eu tenho muitas perguntas para te fazer nesse sentido. Você tem uma história muito, muito incrível, e eu queria entender desde o comecinho, que foi bem cedo, inclusive. Mas voltando ainda nesse assunto da maternidade, eu também fui mãe muito jovem, e eu entendo quando você fala essa coisa de se preocupar com o legado, né? De ser o exemplo e de criar um precedente. Eu entendo tudo isso e eu concordo muito com você. A gente estava falando até antes de começar aqui em off, que você teve uma experiência essa noite, né, com a tua filhinha, e de essas pequenas coisas vão moldando o caráter, vão moldando a percepção dos nossos filhos, né, do que eles têm de mundo, e que pode determinar muita coisa do futuro deles, né? Eu acho que é super importante. Mas para mim, eu também fui mãe muito jovem, eu tive meu primeiro filho com 22 anos, acho que você também, né? O Léo com 20, a Maia com 22. 20 e 22, nossa. Pertinho também. Mas bem cedo também. Gravidez adolescente. Quase isso. Mas eu tive com 22, depois com 25 e o último com 29. E eu via que a cada bebê que nascia, eu ia ficando mais forte, me sentia mais poderosa. Bom, primeiro que só de gerar uma vida, a gente já sente a Mulher Maravilha, né? É coisa de Deus mesmo, mas a gente sente a força da natureza, nossa força feminina de gerar uma vida, de causar esse impacto no mundo, né? De colocar uma pessoa lá, um ser humano no mundo. E aí a gente vê que a gente pode, que é possível. E eu realizei grandes coisas depois disso, né? Eu acho que me trouxe uma sensação de poder que eu não tinha antes. Você acha que para você também foi assim? Eu me tornei mulher, eu comecei a me enxergar como mulher, talvez eu já fosse, mas eu comecei a me enxergar como mulher a partir do momento que eu me enxerguei também como mãe. Eu tinha muito medo, né? Eu engravidei com 19 e tive ele com 20. Então eu tinha muito medo de não saber ser mãe. E eu acho que independente da idade, por mais preparada que você esteja, quando você sabe que vai ter um filho, eu acho que bate esse medo de, será que eu vou saber ser mãe? E aí a minha médica, minha obstetra falava que você vai nascer como mãe junto com o teu filho. E eu entendi muito bem. Será, né? Mas é muito isso, vinha eu tinha medo, eu tinha uns medos tão bestas agora, né, depois que enfim, eu sou mãe já há algum tempo. Mas eu tinha medo de apertar a fralda demais. Deixar a fralda muito solta. E eram uns medos que me deixavam ansiosa. Sim. Eu tinha medo de não ter leite. Aí eu tinha medo de isso dar errado. Umas coisas que depois eu olhei e falei. Nasce uma mãe, nasce o medo, né? A gente tem medo de tudo. E aí depois eu comecei a falar, calma. Se eu tiver medo de tudo e transparecer isso pro meu filho, ele vai ser inseguro também naquele ambiente. É verdade. Eu tenho que dar espaço pra ele ser, pra ele errar, pra ele cair, pra ele ralar um joelho. Tipo, eu tenho que abrir espaço, eu não posso… Calma. Óbvio, tudo dentro de um padrão de segurança ali. Mas eu me senti muito mais forte e me instigou e me deu muito mais vontade de fazer as coisas darem certo. É verdade. Porque não era mais só sobre mim. Sim. E quando é sobre alguém que você ama incondicionalmente, então nada que eles fizerem vai me fazer deixar de amar eles, né? Eu falo, inclusive pra Maia e pro Léo, toda noite eu falo, quando a gente tá bem, a mamãe te ama. Quando você tá legal, a mamãe te ama. Quando você tá chato, a mamãe te ama. Quando você briga comigo, a mamãe te ama sempre. É verdade. Né? E você vai ver quando eles virarem adolescentes. A mamãe te ama. Você não vai gostar deles, mas você vai amar eles do mesmo jeito. Você vai falar, você tá meio idiota agora, mas eu te amo. Porque daqui a pouco você vai entender. E talvez eu era idiota também na sua idade, então tá tudo bem. Exatamente. Mas me trouxe essa força, essa que nem você falou, essa vontade maior, sabe? E não só a vontade, mas a vontade aliada com com mais confiança de que eu vou conseguir. Não é que eu preciso dar certo, eu vou fazer dar certo e eu vou dar um jeito, sabe? Autoconfiança, sim. E eu acho que também quando o Léo nasceu, eu não tinha eu tinha minha rede de apoio com a minha família, a família do meu marido,
Mas eu não tinha babá, não tinha ninguém que me ajudava em casa. E eu era muito chata com isso, porque eu não queria ter. Porque eu queria viver aquilo 100%. Tá. Depois eu tive, porque tipo assim… Você chega uma hora e não dá. 8 meses, depois de 8 meses eu tive, mas ele era meu canguru, eu levava pra todo lugar, então eu acho que essa experiência meio, com a Mai é a mesma coisa, eu fiz questão de ter a mesma experiência, assim, e eu acho que isso me criou esse vínculo de que eu posso, eu consigo, então foi muito difícil, assim, com a Maia eu demorei menos, sabe, pra ter ajuda, pra pedir ajuda, mas eu lembro que eu não gostava nem que fosse pra casa da minha sogra, fosse pra casa da minha mãe, eu era totalmente… Você queria viver aquele momento mesmo. Mas eu era muito egoísta com a criança. Tipo, eu era assim, sai daqui. Eu não gostava que pegasse no colo. Eu era chata com isso. Acho que o primeiro filho também tem um pouco disso, né? Também, primeiro. Com a Maia eu já era mais, ai, pega aí, me ajuda aí. Pelo amor de Deus. Um pouquinho. O terceiro, então, deve ser toque. Já quem pega? Cresce sozinho. Pega. E falando em… Depois você vai chegar ainda nesse momento da adolescência. Você, adolescente, com 12 anos, você criou a sua primeira empresa, foi isso? Uhum. O que te motivou? E por que você empreendeu com moda? Eu empreendi. Então, vamos lá. O que me motivou tá muito ligado no porquê eu empreendi com moda, né? Meu primeiro negócio, eu acho engraçado porque o meu último negócio, o negócio que hoje é o coração dos meus dias, assim, né? O que eu mais atuo, que é um negócio para a área de educação, que é o Imatize. Ele nasceu com planejamento. A gente sabe onde a gente quer estar, quanto a gente quer faturar, quantos alunos a gente quer ter, como a gente vai chegar lá, qual time a gente precisa. Meu primeiro negócio não tinha nada. Eu nem sabia o que era ter um negócio. Então eu só sabia que eu queria pertencer. A motivação era, eu quero pertencer, eu sou de Brasília, eu não sou de São Paulo, apesar de morar aqui há muito mais tempo do que eu morei em Brasília, mas com uns 9, 10 anos eu vim pra São Paulo, então eu tinha um sotaque diferente, eu tinha um estilo de vida completamente diferente das meninas que estudavam na escola, que foi uma escola que eu estudei em São Paulo, então eu subia em árvore, eu tinha uma vida muito mais roots, assim, sabe? Mas, nossa, num condomínio que era numa cidade satélite perto de Brasília, então não era nem ali no fervo de Brasília, Asa Sul e coisa e tal, era bem longe, tinha que pegar uma estradinha, então eu vivia uma outra vida, então eu me sentia deslocada, eu não entendia o que estava acontecendo, e é aquele momento que você está começando a formar sua identidade, tanto em grupos, sua identidade social, quanto a sua identidade individual, e naquele momento é muito intrínseco, assim, né, é muito ligado como você se identifica no grupo social da escola e como você se identifica na sua vida. Então uma coisa tá ligada com a outra e eu não entendia onde que eu ia caber. E eu tentei forçar o meu sotaque pra mudar, tanto que as primeiras entrevistas que eu dei, que eu tinha tipo 13 anos, eu falava, meu nome é Isabela Amati, com sotaque paulista que eu não tinha, que dá pra ver que é forçado, porque eu tentava, então é o sotaque, é o jeitinho que ela se veste, é o jeitinho que se veste, entendeu? É o tênis tal, então eu preciso do tênis tal, mãe, eu preciso do tênis tal. Então é muito querer pertencer ao invés de abraçar o que eu tinha de diferente. Eu acho que na adolescência, principalmente com meninas, você não abraça nada que você tem de diferente. Acho que hoje em dia é um pouco mais com a internet e redes sociais. Mas na época era, não é legal ser diferente. Uhum. Não é legal você ter nada de diferente dos outros. Seja igual a manada das meninas e vai dar tudo certo pra você. Você não quer se destacar, você Exato. quer seguir a manada. E aí eu queria pertencer. E no pertencer eu queria ter as roupas legais para os eventos sociais de uma menina de 12, 13, 14, 15 anos que… ir no shopping, ir no cinema, ir numa festinha, uma festa de 15. Eu nunca sei como fala, se é bar mitzvah ou bat mitzvah. Bar é pra homem e bat pra mulher. Bar mitzvah homens e é mais em meninas. Bar mitzvah. Tá. Bar mitzvah, eu sempre que eu falo bar mitzvah ou bat mitzvah, não sei, mas… Tem os dois estão certos. Tinham vários, exato. Tinham vários. Então esses eram os eventos sociais. E nisso não tinha. Então, eu só não encontrava em nenhum lugar, não tinha loja. As lojas eram, principalmente loja de shopping, eram ou lojas femininas adulto ou infantis, sabe? Então, aquela coisa teen, focada nesses eventos sociais, porque não é roupa casual. É um vestidinho de festinha, é bem específico, né? Não tinha, e aí… Sabe que até hoje não tem, né? Não tem. Muito difícil, eu vejo as mães de meninas, principalmente, eu só tive filhos homens, mas as mães de meninas, é uma dificuldade que chega essa época da adolescência, todas têm dificuldade de encontrar roupa. Muita dificuldade, eu acho que essas grandes fashion, elas ganham muita força com essas meninas por ter um preço mais acessível e ter umas pecinhas de tendência menorzinhas e coisa e tal.
o que não é bom pra moda, né? Não, no caso, verdade. nem pro planeta. Mas eu acho que ganhou muita força nesse sentido, porque eu acabei perdendo o público, porque era muito atrelado à minha imagem. Então, conforme eu fui envelhecendo, o público também foi. Mas se eu tivesse talvez um planejamento de negócio, eu teria o target naquelas meninas e só passaria o bastão pra próxima menina. Mas você viu essa oportunidade de empreender por causa dessa lacuna no mercado, para necessidade própria, mas você enxergou isso como negócio com 12 anos, foi isso? O primeiro momento ainda não era como negócio. O primeiro momento era só pra fazer você. pra mim. Tá. Então, era uma costureira daquelas de bairro, que faz, né, assim, barra em calça. E eu explicava mais ou menos o que eu queria. E aí, eu sabia que o tecido tinha que ter, né, tinha que ser elástico, que não podia ficar transparente, que não podia marcar minha barriguinha e coisa e tal. E aí, procurava esse tipo de tecido nas lojas de tecido no Brás, ou Bom Retiro, retalhos, que era 1 metro, 2 metros, que era o suficiente. E aí, ia nessa costureira, explicava e tinha a minha roupinha. Então, a partir desse momento, quando outras meninas começaram a querer essa roupinha, então que era só o meu ciclo mais próximo, né, algumas amigas, algumas pessoas de escola que viam nesses eventinhos e perguntavam, aí sim eu enxerguei que eu podia vender pra elas, mas ainda assim não era uma visão de negócio, era uma visão de, eu tenho amigas, Sim. entendeu? Tá Agora eu pertencendo. tenho. É tipo quando você leva bala pra escola e todo mundo quer sentar com você no recreio, eu me sentia meio assim, então no primeiro momento eu senti o pertencimento. Mas depois, quando isso virou um negócio, que foi assim, beleza, tá tomando uma escala maior. Então, eu tenho uma oportunidade de negócio, minha mãe e meu pai embarcaram, me ajudaram, que eu acho que é muito importante na jornada, principalmente quando você empreende jovem, você ter esse apoio de pais, ou do seu mentor, ou de tios, avós, quem quer que esteja próximo de você. E até quando a gente é adulto, né, tem o apoio do parceiro, ou parceira. Então, eu sou sócia do meu marido, e isso me ajuda muito também. Mas na época, então, aí minha mãe e meu pai me ajudaram, por mais que eles trabalhassem coisas nada a ver, assim. O que eles faziam? Eram Minha mãe, empreendedores? funcionária pública até hoje, meu pai trabalhava em vendas em empresas de tecnologia. Então, ele fez a carreira durante 30 e tantos anos assim, e minha mãe como funcionária pública também na área de TI, de tecnologia. Então, nada a ver. Ninguém empreendia ali. Mas eles tinham esse espírito empreendedor. Meu pai vendia coisa na faculdade, pra pagar a faculdade, vendia calcinha paçoca, nanana. E minha mãe tem essa cabeça de criar coisas. E vamos fazer, vamos resolver problemas, que eu acho que é muito uma qualidade de empreendedores, né? Resolver problemas. Então eles embarcaram, me ajudaram. E aí nisso foi, como a gente transforma isso num negócio que seja viável, que uma menina de 12, na época eu tinha 13 para 14, 13 anos, consiga tocar, que seja barato, porque a gente, né, não vai investir, e eu não tinha dinheiro, eu não ganhava, e ninguém ia largar o emprego ali pra fazer isso. Então, como que a gente viabiliza? E meu pai, saindo de TI, falou, ó, tem uma tendência que tá vindo de e-commerce, sites e coisa e tal, e tinha uma plataforma, na época não tinham várias plataformas, tinha uma plataforma que era R$40 por mês. E isso era viável financeiramente. Que ano que foi? 2011, 12. Então, até deveriam ter outras, mas a que era maior, era isso, R$40 por mês, funcionalidades bem básicas, mas dava certo ali. Peguei essa fase também. Sabe que eu criei na Hope o primeiro e-commerce de moda do país em 2006, em março de 2006. Não existiam plataformas de prateleira, essas prontas, como essa que você contratava por R$40, por uma mensalidade assim. Existiam algumas, mas eram muito mais caras. Bom, era bem no comecinho. E não estavam preparadas para marcas de moda. Porque você sabe mais que ninguém que a gente precisa de muitos SKUs para o mesmo produto, né? Sim. Porque um mesmo produto pode ter várias cores e tem vários tamanhos. E aí a gente adaptou internamente uma plataforma dessas e criou, que foi o primeiro e-commerce de moda do país. Nossa, que incrível. Eu lembro que na época tinham alguns e-commerces de empresas já consolidadas em mercado. Então, eu nem vou lembrar muito porque eu não pesquisei tanto a fundo, mas eu lembro que tinha, sei lá, empresas grandes varejistas de tudo, sabe? Aquelas varejistas que vendem tudo. De moda, pouquíssimos. Mesmo em 2011, era pouquíssimos de moda. Tinham bem poucos. E não tinha nenhum de uma menina, tipo uma garota, assim.
E não foi uma plataforma toda personalizada, foi o que deu. Sim. É que nesse caso já tinha essa plataforma que era também SaaS ali, e podia fornecer esse tipo Sim. de… E era customizável, você conseguia deixar ela com a tua carinha, com a cara Mais da ou tua marca? menos. Ainda Mais ou era menos. bem ruim, assim. Eu vejo hoje a plataforma que eu tenho, no estágio que está agora, em 2024 e 2023, a possibilidade que eu tenho de fazer Sim. coisas, eu não tinha nada disso. Mudar o layout inteiro. Escolher outro layout, um clique e já muda o seu site todo. Não, a Então, tecnologia evolui muito, né? Não, eu tive que aprender HTML pra mudar o banner. Porque eu não Sim. sabia. Então eu falei, eu vou aprender esse negócio, porque eu não vou ficar dependendo de alguém pedir toda hora. Mas enfim, aí lá no começo, então, eu pertenci, meus pais ajudaram, vamos lá. E-commerce é barato, é viável. Só que eu não tinha uma plataforma. Eu tinha criado Instagram, eu tive blog antes, mas eu não era famosa. Tipo, eu não era essas influenciadoras, garota capricho. Eu era uma garota ok, assim, de uma escola que ainda não tinha Mas você reconhecimento. tinha um blog? Eu tinha blog na época de blog, em Blogspot? 2010. Era WordPress o meu. WordPress. O meu foi no WordPress, mas era um blog bem… Tipo assim, a Tássia Naves tem um blog, então eu também quero ter. Aí tava eu lá com uma roupinha da Gap, sabe? Tinha nada a ver. Então eu tinha esse blogzinho que tinha acessos até. Eu falava de Justin Bieber, cultura pop, uns negócios nada a ver. E aí então, mas eu não tinha essa audiência pra construir. Mas eu tinha as meninas, eu tinha as escolas, né? E você acaba se conhecendo nesses eventos de outras escolas. Então, foi totalmente boca a boca, totalmente orgânico, totalmente aquela coisa offline que transformou o e-commerce em algo que tomou uma proporção maior. Em 2012, que eu lancei o e-commerce, foi o mesmo ano do lançamento do Instagram. Foi em maio o lançamento do Instagram, eu tava no Instagram já em julho, sei lá, tipo 2 meses depois que lançou. Porque quando você é adolescente, lança um app, tá todo mundo entrando, você entra no mesmo segundo, né? E postava só foto quadrada, não tinha story, não tinha nada. Só foto quadrada, e aí eu postava uma fotinha, tipo, na parede branca de casa com a roupa. E a marca já tinha o teu nome. Isabela Mate, falta de criatividade, tá? Não, mas tá certo, é uma marca autoral. Mas eu não criaria com o mesmo nome hoje, eu, Isabela. Porque eu acho que desvincular isso, eu vejo o Alexandre Ercovitch, por exemplo, que vendeu o nome, eu não… Principalmente que eu abri leque de oportunidades, que Isabela Mate virou marca pessoal, virou maior do que a marca corporativa. Mas você não tinha como saber na época. Não tinha como saber. E falta de criatividade também, não sabia que nome. Mas enfim, serviu o propósito. E aí, sabe o que aconteceu? Então, no começo eu queria pertencer. Funcionou no começo. A partir do momento que tomou uma proporção grande e eu postava fotos e fazia coisas que na época não faziam. Na época ninguém postava foto pra divulgar um produto que estava vendendo no site. Hoje isso é legal, mas na época era… Foi inovador. O que você tá fazendo? Foi inovador pros adultos. Pra adolescente era, que esquisita, o que você tá fazendo isso? Então, eu pertenci por um tempinho, depois eu passei a ser a diferente e não pertencer de novo. Então foi ótimo em termos de ser disruptiva, ir na TV, falar e ganhar dinheiro e nananã. Mas foi horrível pra minha vida social, porque eu fiquei isolada de novo, era esquisita de novo. Aí, meu Deus, eu virei aqui, fui para lá. Mas meu pai e minha mãe também sempre apoiavam no sentido de vai valer a pena. Persevere, não fuja dos seus problemas e coisa e tal. E você vai ver, né? Você vai agradecer depois e coisa e tal. E aí, isso me mantinha ali naquela… Tendo a marca e trabalhando e querendo fazer o negócio dar certo. Mas foi muito difícil do lado social. Porque você se destacou, né? Você fez tudo pra se misturar e aí de repente você se destaca. Mas mesmo que por um propósito genuíno, né? Por um mérito seu, uma conquista importante, mas né, adolescente a gente não se vê assim, né? E não tem noção, adolescente, da proporção do que uma zoação sua pode ter na cabeça de outra pessoa, né? Então, eu sofria o bullying online e na escola. Então, eu saía pela porta dos fundos, aí eu não tinha com quem lanchar. Nossa, eu lembro umas coisas que hoje é muito besta. Sim. Mas pra mim, eu já ficava com palpitação quando tava chegando a aula antes do recreio. Que eu sabia que eu ia ter que ir pra um canto, Aí minha mãe ficava tipo, escuta música, lê um livro. Eu, não, você não tá entendendo, é o fim da minha vida social. E foi mesmo, mas aí acontece, sabe? Hoje eu dou risada disso, mas eu vejo que muitos adolescentes têm que perseverar quando você vai querer fazer algo diferente na sua adolescência, porque você vai sofrer retaliações sociais, mas depois essas mesmas pessoas vão falar, estudei com ela, conheço ela. Eu lembro que vieram meninas falar comigo que fizeram bullying no início, quando eu tava lá no 3º ano do ensino médio. Já tava saindo da escola e entrando na faculdade. Eu tinha, sei lá, 16, quase 17. E elas vieram numa festa, tipo, ai, como você tá? Ai, que saudade. E eu assim, eu lembro do seu nome e do seu rosto, porque você me fez
sabe, sofrer muito Olha. durante muito tempo. Então depois, quando você tiver resultado, as pessoas vão falar, sempre acreditei, sempre soube. Então fica na sua cabeça com a visão do que você quer, segue em frente, porque depois vale a pena. É isso, é ser fiel aos seus princípios, você não tá fazendo nada de errado, né? Você tem potencial e às vezes você acaba apagando seu potencial para querer se misturar, para querer não se destacar. E na verdade o que a gente tem que buscar na vida é essa individualidade que vai tornar aquele nosso diferencial uma inspiração, às vezes até para as outras pessoas. E quando você inova, acontece muito isso. Primeiro te criticam, né? E você é a diferentona. E depois, quando dá certo, e pode não dar, tá? Mas pelo menos você tentou. Pelo menos você fez algo diferente, algo que vai causar um impacto diferente no mundo. E isso é o que faz a diferença, é o que faz a sociedade evoluir, né? Imagina se fosse, se a gente dependesse 100% dos empregos que tem hoje, não existiria a profissão de influenciadora digital, não existiria a internet, não existiria, enfim, uma possibilidade de criar um podcast como esse, né? E transmitir para centenas de milhares de pessoas que estão assistindo a gente. Então, eu acho que a gente tem que se arriscar sim, e a gente tem que se propor a fazer coisas diferentes, mas tem que ter uma cabeça muito boa para não levar, porque isso pode destruir vidas também, né? Você é uma pessoa muito bem resolvida. Bom, não te conhecia adolescente, mas o que é? Você lê bastante? Você faz terapia? Me conta o segredo aí dessa autoconfiança que você tem hoje. Quando eu era adolescente, eu tinha essa fome de querer aprender. Eu me apaixonei por filosofia com 14. Olha. Então eu comecei a ler, eu comecei a ver palestra do Cortella, depois do Karnal. Depois comecei a ler sobre Sócrates, sobre Aristóteles. E aí na escola eu tinha aula de filosofia, o que me instigava ainda mais para entender os filósofos, isso e aquilo, e pensar sobre a vida. Então, só que isso é só no campo teórico, assim. É muito difícil você colocar em prática aquilo que você aprende quando você tá sob tanta pressão social e identidade, você tá confuso com você naquela época de adolescência. Mas eu sempre quis ser melhor. Eu acho que isso é algo que eu vou levar pro resto da minha vida e que eu acho que é algo que é importante para as pessoas saberem. O desejo do progresso, ele é tão importante quanto o progresso em si. Porque se você não tem o desejo de progredir, de evoluir como ser humano, como profissional, como marido, como esposa, como mãe, como filho, como tudo. Se você não tem o desejo, você já não tem o que é necessário para que você progrida. Então esse desejo, ele nunca morreu em mim. O desejo de ser melhor, o desejo de aprender, a humildade de saber que eu não sei um monte de coisa. E por isso me abre um leque de oportunidades enormes, de tanta coisa que eu tenho para aprender. Então, não ter certeza das coisas, isso vem muito desse estudo filosófico de muito tempo, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que vem, assim, de você ter autoconsciência e autorresponsabilidade na sua vida. Então, eu fiz terapia, mas eu fiz terapia, eu acho que quando eu precisava mais de terapia, eu não fiz, que era nessa adolescência fazendo por aquilo, que eu gostaria de ter feito. Mas eu fui fazer terapia depois de, sei lá, com uns 21, 22 eu comecei a fazer terapia, porque eu queria fazer. Eu sou apaixonada pela minha terapeuta, ela é perfeita. Inclusive tava me mandando mensagem assim, Isabela, você sumiu, aparece, Isabela. Porque eu tava viajando e tudo. E ela trouxe muitos aparatos e repertório para que eu conseguisse lidar com os meus problemas. E como eu sou muito prática, que eu acho que está muito ligado com o empreendedorismo, essa praticidade acaba me fazendo enxergar. Por exemplo, ela me fala, ó, nessa situação, eu queria que você fizesse isso. Tá, já fiz. Ah, eu queria que você, então, nessa situação, tentasse enxergar dessa forma. Anota o que você tá pensando. Anota como você se sentiu. Digere aquilo dessa forma ou dessa forma. E eu escrevo tudo, eu coloco em prática. Aí, na outra sessão, eu já cheguei com tudo escrito, várias perguntas. Então, eu acho que o fazer, não ficar muito... O fazer, a ação. E escrever, né? Escrever também. Escrever também, mas o querer agir e o querer ser melhor é muito importante. Porque, por exemplo, eu também acredito muito que a gente tem que estudar para tudo na vida. Se a gente tem tudo isso disponível, de informação, de conhecimento, você tem que estudar com quem já fez, quem já errou, quem já acertou. E hoje em dia a gente tem oportunidades inimagináveis de aprender com pessoas que a gente não poderia aprender e nem ter acesso. Hoje a gente tem muito acesso, né? A gente não tinha acesso. Isso, é verdade. Por exemplo, tem uns podcasts que eu amo. Tem um de um cara que chama Steve Bartlett, que é The Diary of a CEO. Que ele entrevista desde Elon Musk,
o Zuckerberg, quanto a Bozoma St. John, que é uma que eu amo, ela foi CEO de Netflix, isso e aquilo, que é maravilhosa. Quanto vários experts de várias áreas diferentes, eu tava ouvindo ele no carro, inclusive, de várias áreas diferentes, você fala, meu Deus, eu tenho acesso a você, que eu nunca teria acesso de outra forma, sabe? E eu aproveito muito isso. Então eu tô sempre estudando. Psicologia, por exemplo, eu fui estudar por conta. Porque eu não ia conseguir fazer uma faculdade agora, então eu fui estudar por conta. Qual é uma grade? E eu acho que isso tem que ser a iniciativa da sua vida, de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu fui pesquisar qual é a grade de uma faculdade de psicologia. Psicologia comportamental, nanana, isso e aquilo. Aparece, né? Em sites de várias faculdades. Eu peguei uma faculdade de renome de psicologia e vi qual era a grade. Aí eu criei meu mapa de estudos e fui vendo. Você vai sozinha estudando os temas. Exato, entendeu? Nossa, muito esperto. Tipo, não vou ter o diploma, mas assim, Adorei. mas eu vou saber de onde vem uma teoria. Isso me ajuda no meu trabalho. Me ajuda a educar as pessoas com mais assertividade. Eu falo muito sobre creator economy, por exemplo. Em tudo que envolve isso, né? Desde produção de conteúdo, desde comunicação, influência, vários ramos ali diferentes dentro desse grande mercado bilionário aí. E dentro do Creator Economy, por exemplo, um grande pilar é a influência. Então, ontem mesmo eu tava traduzindo, que a maioria dos artigos e coisas são em inglês, né? Então, eu tava traduzindo um artigo sobre influência social, de um cara que chama Robert Cialdini. E eu tava traduzindo ele, resumindo, e já me deu várias ideias de conteúdo e me deu muito embasamento para algo que eu queria falar. Então, a gente consegue fazer mais correlações quando a gente aumenta o nosso repertório. E eu acho que o repertório tem que vir de estudos de pessoas que… Tem gente que tá lá anos, por exemplo, essa pesquisa desse cara. Ele ficou anos pra me fornecer em 13 páginas. Que eu não vou ler, eu não vou resumir, eu não vou… Sabe? Então, na minha cabeça, é muito assim… O conhecimento tá disperso na sociedade, ele tá aí. Cabe a mim ir atrás. A iniciativa individual de estudar e colocar em prática, né? Porque também não adianta nada estudar, e virar escrever. Um almanaque ambulante que não faz nada, né? Então, isso que moldou os teus negócios do jeito que são hoje, porque você criou… Em que momento que você criou esse negócio, o Imatiz e todo esse negócio em torno da influência e da comunicação social, digital e também educação? Como é que você foi, né, da moda teen para esse lado comunicador? A moda, eu falo assim, eu admiro muito pessoas da moda. Eu acho que a moda é uma forma de você se expressar no mundo, de você falar quem você é antes de você aparecer. Mas a moda não era uma vocação e nem uma paixão minha. Nunca foi. A minha vocação e paixão sempre foi educação, sempre foi comunicação e sempre foi empreendedorismo. Que eu acho que são coisas que, independente do negócio, se você tem essas três, você tem muito. Você faz sabe? qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. Tanto que eu vejo às vezes entrevistas minhas muito novinha, que eu falava, é um negócio de moda, mas poderia ser de outra coisa. Então, não era sobre a moda. E não que eu não admire, eu entendo muito da moda, porque eu vivi 13 anos ali nesse universo. Eu sei como é o por trás da moda, e enfim… Só que ao mesmo tempo, não era a minha vocação. Eu nem sabia fazer desenho técnico. Eu sabia o desenho técnico eu sabia. Eu não sabia fazer croquis. Nunca soube, eu tentei. Não é pra mim. O que eu sabia era um desenho técnico e sabia como comunicar, como vender, sabe assim? Então minha cabeça sempre esteve em outro lugar. E eu acho que é interessante porque na verdade, só veio pra superfície algo que já tava ali em mim. Então, por exemplo, eu tinha, 3 anos de idade. Eu lia e escrevia com 3 anos de idade. O que hoje eu vejo que era esquisito, porque minha filha tem 3 anos. E meu filho tem 5 e ainda tá alfabetizando. E aí, o que eu fazia com aquilo que eu sabia? Eu queria ensinar. Eu pedia pra professora pra escrever na lousa a letra em forma. Eu não sabia, né? A galera não vai achar que eu sou Einstein e tava fazendo fórmulas. Mas eu sabia o A, Ba, B. Eu sabia escrever os negocinhos. E aí eu queria ensinar. Eu aprendi a música do antes de P e B, só M, pode escrever. Aí eu queria cantar pra turma. Então, aquela cotoquinha, ela queria ensinar o que ela tinha. E ali ela não tinha nada de pressão social. Era basicamente eu sendo criança, na nossa forma mais crua, assim. Então, na verdade, só veio pra superfície. Muita gente começava a pedir pra mim, como você começou a empreender? Como que faz? Como que… Dicas, assim, principalmente meninas. Porque depois da Isabela Mate Loja, veio uma onda de empreendedorismo jovem de garotas criando lojas virtuais. O que eu acho incrível, assim. Várias lojas que estão até hoje, que começaram depois, e eu acho isso muito legal. E aí me perguntavam como fazer. Só que eu nem sabia se eu tinha sabe assim, se eu tinha o que precisava pra ensinar.
Eu falava, eu Era sei muito na prática. natural teu, né? Eu sabia a prática de tudo, porque eu fazia tudo. Então eu sabia como fazer desde uma planilha, ou cadastrar um produto no site, até como comunicar no story, sabe assim? Eu sabia, eu fazia tudo ali. Só que ao mesmo tempo eu falava, mas professor é professor, sabe? Professor, mestrado, sabe assim? Professor, eu não me via ali. Meu professor usava jaleco, sei lá, tipo assim, eu não sei se eu tenho, sei lá, eu não sei se eu vou conseguir entregar isso. Então eu fiquei 8 anos do meu negócio, eu não ensinei nada, eu só dava umas dicas aqui e ali, ajudava e tal. Mas em 2020, que foi quando meu marido veio trabalhar comigo, a gente estava junto desde 2017, mas ele tinha uma produtora independente, ele tinha outros negócios dele. Na escola? Não, na verdade a gente se conheceu na casa de uma amiga. Indo pra uma festa, eu conheci ele, foi muito nada a ver, assim. A gente talvez não se conheceria de outro jeito, sabe? E aí a gente ficou junto desde o dia que a gente deu o primeiro beijo, a gente tá junto até hoje, Legal, né? era pra ser. Era muito pra ser. Mas ele trabalhava, sempre foi do audiovisual, do cinema, ele sempre foi esse cara. E ele tinha lá a produtora dele, os negócios dele, e eu falava, tá tudo uma coisa bonita porque você tá fazendo, e eu não. E se a gente se juntasse, daria muito mais certo. E ele ficava, não, ficava naquela, tal. E aí ele em 2020 veio trabalhar comigo, deixou os outros negócios, já foi um curso natural dos negócios também, tal. E aí ele veio e apostou todas as fichas. E quando ele entrou, ele fez algo que eu sempre falava, eu queria tanto ter um curso, eu queria tanto, tipo, ensinar as pessoas, mas eu não sabia como viabilizar, eu não sabia desde como montar um curso até como distribuir. De como que eu vendo um produto digital, minha cabeça é de varejo, como que eu, sei lá, como que eu faço? É muito diferente um produto digital de um produto físico. A logística é diferente, a argumentação de vendas é diferente. Então, como que é o processo de vendas desse lead? Porque na loja é diferente o processo. E eu não sabia. Aí, quando ele chegou no primeiro mês, ele já encontrou um formato, que foi o formato, em 2 meses eu lancei meu primeiro curso. Que eu vejo hoje e falo, gente, mas tipo, foi o melhor que eu consegui ali, entendeu? Mas tá ótimo. Quem não tem vergonha do seu primeiro produto, começou tarde, né? Exatamente. Ou não tá evoluindo, né? Porque, porque quando a gente evolui, a gente olha e fala, meu primeiro vídeo, gente, primeira página de vendas, nossa. Mas foi o que deu, e foi um curso relacionado a e-commerce, e esse curso foi muito bem, só que eu não tinha esse know-how por trás. Eu era uma iniciante nesse tipo de negócio. E aí, só que ali, quando eu tava dando aula, fazendo uma live, eu me sentia muito viva, sabe? Eu falei, nossa, ele tem uma coisa diferente, né? Isso é trabalho? Tipo, eu não enxergava muito como trabalho. Gostei disso, eu gostei, parece que reviveu alguma coisa em mim. E aí foi uma jornada que antes eu trabalhava de um jeito muito vendedor de curso. Que é aquela coisa que você tem um coprodutor, isso e aquilo, e não uma visão de negócio, de equity, de modelo de negócio, de validação, de pra onde a gente vai. Não tinha muito isso. Mas foi muito bom, porque eu gravei mais de 500 e tantas aulas durante 2 anos, 2020 a 2022. E gravar tudo isso de aulas, ministrar tudo isso, me tornou uma professora muito boa. Eu aprendi o que era didática, eu aprendi o que funcionava para o aluno colocar em prática, o que não funcionava. Então eu fiz um outro curso que era um milhão de coisas, tinha 400 aulas, tipo assim, horrível pra pessoa entrar e falar, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Mas eu achava que era ótimo, eu achava quanto mais melhor, sabe? Também não entendia. Eu quero te ajudar, vou entregar tudo. Que era de tudo, tinha um monte de profissões do digital, tal, uma bagunça. E aí em 2000 faz 1 ano e pouco, que eu me juntei com o Caio Carneiro, o Flávio Augusto, enfim, e junto com o Grupo Wiser, e a gente criou o Imatize, que é essa edtech voltada para o digital. Então ali a gente chama de escola do digital. Então ali a gente está inserindo várias coisas diferentes relacionadas a estar no digital. Então, desde produção de conteúdo até redes sociais, como se tornar profissional em redes sociais. A gente vai criar um também de cursos online, só que do nosso jeito, que você não precisa ser do jeito da galera que vende cursos online, se você não gosta, mas que o seu conhecimento vale, que as pessoas precisam dele, como fazer isso com ética. Então, a gente construiu esse negócio já pensando em equity, já pensando em validação do diploma. E aí eu me enxerguei também como uma empresária e uma empreendedora muito realizada por saber que a gente tem um objetivo, por mais que seja de longo prazo. Porque quando você é empreendedor, eu acho que quando você tá na mesma e não sabe pra onde você tá indo, você fica desmotivado, né?
Você fica meio assim. Verdade. Então, o mercado de educação, ele foi algo natural, porque as pessoas pediam, foi algo que eu sempre quis, foi algo que eu era ruim no começo, mas que eu tive que me aperfeiçoar. Hoje eu tenho orgulho, eu falo, eu ensino muito bem, e Ensina eu sei mesmo. montar exercícios e metodologia e tudo aquilo. Tô querendo fazer um mestrado, mas o Lua quer me dar um tapa. Juro, eu falei, Mo, o que você acha? Porque eu dei uma entrevista para um projeto de doutorado de um professor, um coordenador da faculdade que eu estudei. E aí eu falei, eu queria tanto fazer um mestrado, como que funciona? Porque ele tá fazendo o doutorado, né? Aí ele, não, porque dá pra fazer por aqui, tem um mestrado aqui que vale internacionalmente e tal. E aí quanto tempo é? 2 anos. Aí eu falei, eu consigo? Aí eu, amor, acho que eu vou fazer um mestrado de Isabela, é o seguinte, a gente tá com 770 coisas pra fazer, projetos pra rodar, você para. Mas é isso, me dá vontade. Eu quero, porque eu acho que se você tem acesso a uma faculdade, sabe, assim, cursos online. Eu acho que tem muita coisa, tipo, que eu ensino de produção de conteúdo, não tem numa faculdade. Então, você não tem muita opção. Mas você tem, sabe, se você pode fazer uma pós, fazer uma graduação, faça. Educação é muito bom. Acho muito legal. Eu converso com você, eu vejo uma pessoa faminta, sedenta por informação. E você arruma um jeito de estudar constantemente, seja formalmente, como essa loucura que você quer cometer agora. As pessoas falam que é loucura antes, depois é. Legal, né, você tem um mestrado com 27 anos, seria então, legal, então. Mas e você vai atrás, seja desse jeito formal, adorei o que você falou de pesquisar qual que é a grade curricular de alguma coisa que te interessa e se aprofundar mesmo que informalmente, com o conteúdo que está aí disponível, grátis na internet. Eu mesma aprendo muito com os conteúdos que você posta todos os dias, né, produzindo conteúdo, criando conteúdo que é super relevante. Às vezes você posta de um jeito até meio despretensioso, falando, tô aqui arrumando a luz, o que vocês acham? Com isso a gente aprende, porque a gente vê o por trás das câmeras, né, como é que você monta a estrutura que você monta para fazer o que você faz, e eu acho que tudo isso é super importante, essa curiosidade, né, essa vontade de querer aprender mais com os outros, segmentos diferentes, não necessariamente segmentos, assuntos ligados ao seu negócio principal, mas tudo que envolve negócios em geral, comunicação, acho que tudo é interessante para a gente se aculturar. Eu falo muito isso, sabe, de que a gente quando quer se aprofundar em algum assunto, pode ser política, pode ser redes sociais, pode ser do seu negócio mesmo, a gente tem tanta coisa disponível, gratuita, só não vai atrás quem não quer. E eu vejo em você isso, essa pessoa que vai atrás, independente de saber se tem futuro ou não tem, mas que perder você não perde, né? Adquirindo conhecimento. Exato, nenhum conhecimento vai ser inútil. Tem coisa que eu achava que era inútil, que depois se tornou muito útil. Uma coisa muito besta, mas assim, um conteúdo que deu muito certo e fez a gente vender vários cursos de produção de conteúdo. Tem um cara, o meu marido ama UFC. E aí eu passei a gostar também por causa dele. Então eu gosto assim e tal. E tem um cara que chama Vassili Lomachenko. Uma coisa muito X, só para as pessoas saberem que conhecimento, por mais X que seja, às vezes ele vai fazer sentido. E esse cara, ele se afastou, ele começou no MMA e ele se afastou durante 2 anos. O pai dele, que é o treinador dele, afastou ele durante 2 anos do UFC, do MMA, pra ele fazer uma dança ucraniana. E todo mundo falou, o cara pirou. Que é uma dança ucraniana daquelas que você desce e põe os pés embaixo, sabe? E ele ficou 2 anos fazendo essa dança ucraniana. Tipo assim, todo mundo sem entender nada. E quando ele voltou, ele é o cara que tem o melhor jogo de pernas do UFC. Então ele muda de um lado, muda pro outro. É bonito sempre de ver. Vai ser útil pra alguma coisa. E eu sabia disso. Assim, dane-se, não vai mudar nada na minha vida. E aí sabia disso e tal, e isso fez muito sentido pra mim, porque eu tava trazendo pras pessoas que quanto mais repertório distinto você tem, de uma dança ucraniana que talvez não tinha nada a ver, às vezes esse repertório distinto é exatamente o que te diferencia no seu assunto principal. Verdade. Então, grande parte da genialidade dos conteúdos que a gente gera é porque eles não são algo que você vai encontrar em outro lugar, porque a gente une com coisas nada a ver. Entendeu? A gente agora, eu e meu marido, a gente tá viciado naquela série Quarterback, da Netflix. Porque a gente assistiu o Super Bowl, e aí eu decidi que eu não queria mais não entender futebol americano. Eu falei, eu quero entender o que tá acontecendo. Aí o meu cunhado me explicou, e aí no Super Bowl eu tô torcendo, é isso, eu entendi. E a gente foi assistir a série, e aí o Patrick Mahomes, e a gente tá achando ele muito fera. E aí tem um conteúdo que a gente vai fazer
que vai correlacionar com isso. Então, sempre dá pra você linkar. Sempre se tira alguma coisa. Exato. E tem uma dica também pra pessoas que querem estudar, porque às vezes é muito difícil você encontrar as coisas sérias no Google só, sabe? Uma coisa que eu faço, e o ChatGPT hoje, ele é gratuito e tem versões pagas, né, do 4 e tal. Eu comecei a pegar, então, quando eu fiz essa grade de psicologia, por exemplo, aí eu vi que tinha psicologia comportamental. Aí eu enxerguei ali e falei, tá, beleza, tinha psicanálise também. Aí eu falei, tá, psicologia comportamental. Aí eu perguntei, ChatGPT, quais são os principais precursores, criadores, enfim, psicólogos da psicologia comportamental? Aí ele me dá uma lista. E quais são os trabalhos de cada um desses? Ele me dá os trabalhos. Aí eu procuro o trabalho direto no Google. Então, usar a tecnologia também a seu favor, sabe? Saber como usar e não ficar com a cabeça presa. E não ficar, eu vou só fazer desse jeito porque é isso que eu sei. Não, tem algo mais fácil. E as ferramentas agora com inteligência artificial, tá tudo tão mais acessível, né? Eu não sou muito boa ainda, tipo, eu uso só o básico, só isso, assim, só pra essas coisas. Mas mesmo no básico tem tanta coisa, né? Exato, mas tem umas coisas que você fala, não é possível. Tem uma mulher que o meu marido tava num evento desses, assim, e essa mulher deu uma palestra sobre inteligência artificial, ela não grava mais nenhum conteúdo. E você não diz que não é ela gravando. Não fica aquela coisa, sabe, com a boca esquisita? Sim. Ela coloca perfeito. O tema e ele pega exatamente o que ela pensaria com uma base que ela educou. Aí eu falo, não, aí é demais. Pra mim, eu ainda sou um pouco, não, entendeu? Tem algumas coisas eu sou bem humana, assim, eu não gosto. Mas ao mesmo tempo, olha, ela encontrou uma forma de facilitar o trabalho dela, sabe? Sim. Por mais que ela pegasse só o roteiro e ela mesma gravasse, você tem um monte de roteiros, talvez facilitaria. Então, eu acho que é muito útil, assim, você saber como usar a tecnologia a seu favor. E você foi Forbes 30 Under 30, você tem vários prêmios, reconhecimentos. Como você acha que isso influenciou na tua jornada? É engraçado, porque a coisa da Forbes, eu não sabia que era tão assim, até ser. Eu não tinha isso de, nossa, no dia que eu for, eu tava lá só vivendo minha vida. Não era um objetivo. Não era assim, depois que eu fui, eu falei, era um objetivo, mas eu não sabia antes. Eu tive o feliz privilégio de ser vizinha de um cara que eu tenho muito carinho, que se chama Flávio Padovan, que sempre trabalhou mais na indústria automobilística. Era vizinho quando eu morava com os meus pais. E eu não sabia o que ele fazia, porque quando eu tinha uns 11 anos, eu não sabia o que ninguém fazia. Se era uma pessoa importante, se não era, se tinha dinheiro, se não tinha, eu não ligava pra nada disso. Eu tava lá só vivendo minha vidinha. E aí, eu fazia pulseirinha de miçanga. Eu gostava de vender no prédio. Então, imagina, eu batia na porta de serviço, batia uma garota de 11 anos e falava, você quer comprar minha pulseirinha de miçanga? Umas pulseirinhas, tipo, feias, assim, né? 1 por 3, 2 por 5. Aí eu vendia, tipo, por R$5 ou por R$10, eu fazia uns pacotes lá. Mas olha a cabeça de empreendedora, né? E eu bati, sei lá pra que eu queria o dinheiro também, isso que é interessante. Porque tem gente que é pra investir, fazer… Não, mas é por fazer, né? Por realizar. Exato, poder vender. E aí eu bati na porta dele, porque eu fui 1 a 1, né, no serviço. Imagina, ele era um senhor de 60 e poucos anos, e eu vendendo pulseira de miçanga. Ele não era o meu público-alvo. Mas ele comprou. Ele deu R$10 lá, comprou as pulseiras. E eu lembro que depois, nossa família se aproximou muito, assim, sabe? Toda vez que encontrava, acabamos saindo pra jantar, a gente ficou muito amiga da família dele. E aí ele tinha esse carinho ali por mim. Em mais ou menos 2015, mais ou menos, ele me mandou uma mensagem, 15 ou 16, ele me mandou uma mensagem falando assim, eu tive um almoço com um amigão meu aqui e falei de você, porque ele já acompanhava a trajetória empreendedora, ele acompanhou desde o início, né, ele viu a loja nascer e tal, e falei de você e tal, dá uma olhada e tal, e esse cara era o Antônio Camarote, que é o CEO da Forbes Brasil. Aí eu vi, ele tava me seguindo, e aí eu fui lá e segui de volta, e falei, nossa, que legal Forbes, porque eu sabia que Forbes era… Sabe, uma coisa. Mas isso era 2015, 2016. Eu fui Forbes Under 30 em 2018. Então eu tava num radar ali, tipo, dá uma olhada. Não era, coloque ela no Forbes Under 30. Sim. Era assim, tipo, dá uma olhada, é tão legal. É uma menina que empreende, também, é jovem. Né? E aí ele ficou 1 ano e pouco ali acompanhando. Eu acho que tava no radar. E aí no momento certo, onde fez sentido, que viram a trajetória, me viu ali trabalhar todos os dias no story, eu mostrava tudo. Cheguei no escritório, não, toda cagada do meu jeito. E aí eu recebi o convite pra ser Forbes Under 30 pelo telefone. A entrevista foi pelo telefone, com uma repórter que era mulher, eu esqueci o nome dela. E eu lembro que pra mim foi tipo, eu fui falando os negócios, sem media training, sem nada. Eu só fui respondendo, Aí daqui a pouco saiu. Forbes Under 30 me mandaram ir na revista. E aí quando eu postei, eu vi o quanto aquilo era importante pro mundo. E aí eu vi, meu Deus, olha o poder que uma marca tem. Porque a Forbes, ela tem o poder de
impulsionar pessoas. Mas é um poder muito grande de fazer isso. E aí também me fascinou como você constrói uma marca tão forte a ponto dela ser um indicativo de autoridade de outras pessoas. Entende? Isso é muito legal. E aí hoje eu me tornei a colunista mais nova da Forbes também. Então eu tava falando até com o meu editor aqui sobre a coluna que eu queria escrever pro Dia da Mulher. Então, tá sendo uma jornada muito legal. Mas eu acho que o reconhecimento, ele não muda e não deve mudar nada no que você vai fazer no seu dia a dia. Ele é só aquele marco que é muito legal de, tá no caminho certo. É isso. A gente reconheceu. É um reconhecimento que você tá no caminho certo e que o que você faz gera algum impacto. É relevante, porque exato. é relevante e vai influenciar a vida de outras pessoas. Tem outras pessoas que vão estar lá, vão te ver, vão falar, poxa, se ela pode, eu também posso. É possível. Né? Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que nisso não muda nada no seu dia a dia, assim. No sentido de, muda pra abrir portas, os reconhecimentos, abre portas, faz as pessoas te enxergarem, tipo, talvez eu queira escutar o que você tem a dizer. Então facilita muita coisa, mas no seu dia a dia, você vai ter que se esforçar no seu relacionamento, você vai ter que se esforçar no seu trabalho, você vai ter que se esforçar pra vender pros seus clientes. Com certeza. Então, eu continuo querendo ser sempre a melhor Isabela que eu posso ser em todos os âmbitos da minha vida, sabe? E o meu melhor, às vezes, é diferente, dependendo do dia. Mas eu tô lá, tentando. Então, reconhecimento, eu sou muito grata. Eu sou muito grata pela confiança também, de veículos e, enfim, desses reconhecimentos marcantes. Porque eu confio em você, né? Então, eu sou muito grata, mas ao mesmo tempo, eu vou continuar fazendo minha parte. Pé no chão. Exatamente. Tá certíssima. Não, você é muito inteligente. E uma coisa que eu fico impressionada também é quantas coisas você faz. Então você assina essa coluna na Forbes, você escreveu um livro que eu li, que é maravilhoso. Você tem um repertório para gerar todo esse conteúdo que você gera e ainda dar seus cursos e ainda fazer todo o trabalho que você faz. Então hoje os teus negócios são baseados no Imatize, né, que hoje faz parte do grupo Wise. E é uma plataforma, né? Uma plataforma de educação, principalmente. Mas, além disso, do que mais você vive? Do que mais são seus negócios? O que você faz? O que você come? Como que é o seu dia? Hoje, eu era uma pessoa muito desorganizada. Você era assim ou não? Você teve dificuldade com isso ou não? Não, eu sempre fui meio organizada. Não, o que eu vejo, assim, é que tem momentos na vida que a gente precisa dar alguns sprints. E meu sprint foi justamente na época que eu virei mãe. Eu acho que você deve estar vivendo um momento muito parecido, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Eu estava tendo bebês e eu estava impulsionando meu negócio. O tendo bebês é muito bom, né? Tendo bebês é muito bom. Cada 2 anos grávida, ou recém-parida, ou quando nem pequeno. Porque é uma função, não é só os 9 meses da gravidez. Não, é o pós-parto, é o bebê pequeno, é 1 ano e aí depois você emenda no outro, e aí tem o pré, o durante, o pós. É loucura. Então eu tava lá nessa função e ao mesmo tempo com minha fase mais produtiva no meu trabalho. E aí é aquela coisa de a gente equilibrar os pratinhos, que nunca a gente vai conseguir equilibrar, a gente sempre vai ter que dar prioridade aqui, depois corre ali, e a gente vai vivendo assim. E eu queria saber em que momento que você tá, né? Como é que você administra esses pratinhos e como é que você organiza o seu dia. Bom, e também do que consistem os seus negócios hoje. Eu sei que você abriu mão da marca que você criou aos 12 anos. Que foi muito doído, inclusive. Foi Deve como um ter término sido de um dolorido. relacionamento de 13 Sim. anos. Mas eu fiquei 3 anos nessa transição. Transição tanto de como os outros me veriam, então me distanciar um pouco do negócio para explorar outros lados, quanto na transição psicológica de lidar com o fim, sabe? Mas me trouxe muito alívio, porque eu sei que eu tô no caminho da coragem, que é fazer o que é minha grande vocação. Hoje, eu tenho algumas frentes de negócios e eu praticamente não abro mais nenhuma, porque eu entendi o que eu quero. E eu acho que isso é muito importante. Eu abri muitas leques, muitas frentes, eu tinha vários projetos diferentes, o que me fazia ficar muito cansada e uma sensação de avançar muito pouco em cada um deles. E às vezes você desperdiça o foco um pouco também, Total, né? A energia é finita. Você tá dispersando ela, você vai mais devagar, entendeu? Então, eu tinha essa coisa de muitos projetos, mas eu entendo que eu tava numa fase de autodescoberta. Eu, desde muito nova, fazia uma coisa, e aí eu quis me revelar e entender o que eu quero. Não sei se é isso que eu quero. No fim, eu descobri que não era. Entendeu? Aquele negócio, eu descobri, eu me tornei empreendedora, tudo que eu aprendi naquele negócio é super importante para que eu seja diferente como educadora, inclusive, sabe? Eu ter vivido na pele muito de ter um negócio com venda de produto físico, em varejo,
Eu tenho outros negócios, eu já tinha outros negócios, então não deixei de ser empreendedora. Mas hoje, eu tenho o Imatize, que é essa empresa de educação, essa escola do digital, que tem frentes de negócio ligadas a produtos digitais, e agora a gente vai trazer mais um lado físico também, que é um desafio, mas eu tô animadíssima. Então, um evento presencial, a gente vai trazer formações físicas, então a gente tá construindo um caminho aí para que esse negócio tome uma proporção cada vez maior, para que tenha validação, certificado. Então, a gente tem vários desafios ali dentro, com um time muito capacitado, que eu tô sempre on ali, todos os dias eu abro, eu vejo as vendas, eu vejo como a gente tá, para onde a gente tem que ir. Ao mesmo tempo, eu tenho então essa empresa de educação. Eu tenho uma outra empresa que eu chamo de conteúdo. Então, assim, o conteúdo para mim, ele é tão importante que ele é a empresa que é a fundação para todas as outras. Então, eu produzo conteúdo em 5 plataformas diferentes hoje. Aliás, eu tenho uma notícia para você publicar no portal, que a gente lançou um projeto no final do ano passado, que é uma plataforma de influenciadoras para trabalhar com as nossas marcas. E tá um sucesso, assim. No primeiro mês, assim, a gente tem mais ou menos 10 mil inscrições todos os meses, pedidos, né? De pessoas que querem ser influenciadoras das nossas marcas. 10.001. Agora 10 mil. Não, e aí a gente criou toda uma plataforma para as pessoas se inscreverem, ter uma triagem, obviamente. Hoje a gente está com 230 influenciadoras contratadas e a gente quer chegar a 1.000 até o final do ano. Mas você consegue gerir isso de um jeito muito mais fácil, né? Exato, Genial. porque eu criei essa plataforma, sistemas, processos, enfim, todo um negócio que está funcionando bem redondinho. Genial. E aí a gente, isso sem divulgação nenhuma. Aí agora começou a sair na mídia e as pessoas estão enlouquecidas, né? Eu quero. E você, como influenciadora digital, como é que você vê esse mundo novo, né, da influência? Você também atua como influenciadora, tá num desses 200 jobs aí que você... Mas é isso, eu acabei. Faz, mas você é uma influenciadora e o que eu gosto muito do que você posta, do tipo de conteúdo que você produz, é que você mostra por trás das câmeras, os bastidores, né? Mesmo com a tua marca, você mostrava muito bastidores. E eu acho que isso aproxima as pessoas, né? Porque tem muito influenciador que gosta de se colocar numa posição assim, meio que intocável, que é tudo perfeito. E isso gera uma distância que não cria uma conexão muito verdadeira com o público. Como é que você vê esse mercado da influência hoje? Uma coisa que é muito interessante, que eu estava conversando com meu marido durante essa semana, a gente estava percebendo nessas análises de tendências macro, de para onde está indo. Como que a gente consegue antecipar o que vai acontecer para a gente conseguir estar à frente, sabe? E a grande tendência, se a gente vai reparar, tem grandes ondas de mudanças de consumo e produção de conteúdo dependendo do próprio consumo e produção das pessoas. Então, as plataformas de redes sociais não são elas que ditam, são as pessoas que ditam como elas vão ser consumidas. Então, por exemplo, os Reels que o Instagram inseriu, o Reels, ele vem de uma tendência de consumo e produção de conteúdo do TikTok. Do Snapchat. Exato, também. que vem do usuário. Então, você tem que observar o que o usuário está fazendo. E não o que essas plataformas estão falando, é o que o usuário está fazendo. E agora a gente estava conversando nessas últimas semanas sobre como a próxima tendência não são vídeos curtos, são vídeos longos. São conteúdos mais longos, são conteúdos mais profundos, são conteúdos com mais tempo, com vários ganchos, ou seja, aquela frase inicial que você chama, e às vezes faz um vídeo de 15 segundos para aquilo, você vai precisar fazer várias interessantes com escalada de atenção durante o conteúdo, e aí, enfim, a gente decupa isso para entender os que dão certo de conteúdo longo, por quê? Inclusive no TikTok. TikTok antes eram só 15 segundos, depois 30 e 1 minuto. Aí depois eles aumentaram para até 3 minutos, depois até 10 minutos. E agora eles têm assinatura paga, que você consegue postar vídeos até 30 minutos na plataforma. E os conteúdos antes, eu entrei no TikTok em 2020, mais ou menos, que foi o início da ascensão. Antes era só dancinha, dublagem e vídeo curto. Depois, e hoje, quando você vai consumir, são vídeos mais longos, são vídeos mais próximos. E então tem duas grandes tendências que eu observo no mercado de Creator Economy para esse próximo ano e os próximos anos, e provavelmente isso vai mudar também cada vez mais rápido, né? Mas o primeiro é conteúdos mais longos. E para você conseguir reter a atenção de alguém em conteúdos mais longos, você tem que ser interessante.
Não dá pra Você tem que ter você… repertório, por isso você tem que ser curiosa. E Exato. a aula que você deu hoje aqui, né? Exato, então você tem que ser interessante. Pra ser interessante, você tem que ter repertório, você tem que ter uma boa oratória, você tem que ter a sua personalidade imprintada. Não dá pra você querer fingir ser alguém durante 30 Copiar minutos. alguém, tem que ser Não dá, autêntico. tem que ser Sim. autêntico. E uma outra grande tendência que a gente vê com os conteúdos, principalmente agora a grande ascensão de conteúdos UGC também, né, direto do usuário, e que eu acho que deve estar muito casado com a iniciativa de vocês, de muitos influenciadores que são sim segmentados, mas que cada um vai ter sua personalidade e a sua audiência independente do tamanho, né? E traz diversidade também. Exato. Né? E é que, na verdade, as novas celebridades são pessoas comuns fazendo o que elas fazem. Então, antes as celebridades eram atores, atrizes, músicos, e praticamente. Quem tinha um talento ou uma projeção. Ou políticos, ou grandes socialites. E aí, se você quer ser famoso, esses são os caminhos. Você tem que estar na indústria artística, né? E é isso. E aí, quando a gente para perceber com a ascensão de influenciadores digitais, se tornaram as novas celebridades. Não que as outras deixem de ser, mas surgiu uma nova onda de celebridades. E essas celebridades, elas passaram a ter tanta relevância quanto, ou muito mais relevância, do que pessoas que não estavam na internet, mas eram celebridades, enfim, consagradas no mundo offline, mas no mundo online talvez não tinha a mesma expressão, sabe? Talvez a pessoa fosse muito boa como atriz, mas como pessoa ela não fosse tão interessante. E isso conta muito. Então a gente teve uma nova onda de ascensão das novas celebridades, que seriam os influenciadores, e que ainda acontece muito hoje. Mas agora, a nova onda que tá vindo, na verdade não são as celebridades que são influenciadores que constroem uma vida adequada para serem influenciadores. São as pessoas, assim, ó, tem gente no TikTok que é famoso, tipo, milhões de seguidores. O que você faz? Sei lá, eu sou mecânico. O cara, ele não passa a fazer necessariamente publicidade, ele continua sendo mecânico. Mas ele tem uma expressão na voz dele, e aí ele abre novas oportunidades em frente de negócios. Sim, fazer publicidades. Sim, dar palestras. Sim, escrever um livro. Então ele abre frentes para que ele se torne um empreendedor, mas ele fica famoso falando sobre mecânica. Ou outro que fica famoso falando sobre como é a rotina dele sendo um chefe de uma família de bilionários no Hamptons. Então ele traz meio que o daily life ali dele, né? Tipo aquele cotidiano, dia a dia, vlog e tal. E ele vai ter famílias mais bilionárias que pagam mais dinheiro, ou vai ter um próprio restaurante. Então você abre novas frentes de negócio, mas são pessoas fazendo coisas comuns de pessoas. Tem um grande vídeo, inclusive uma matéria do Imatize que saiu agora, que eu tava conversando hoje com a Gabi, que é a jornalista. Tem um negócio que tá acontecendo no TikTok, que o primeiro vídeo mais curtido de todos era de uma menina fazendo umas caretas, que era um vídeo de 2020, que ela só faz umas caretinhas assim numa música. É mesmo? X. Ele tinha, se não me engano, 30 milhões de likes, 40 milhões, um negócio assim. E aí o vídeo mais curtido que superou esse é um vídeo de morangos com chocolate em cima, que a pessoa só dá uns zooms. Não dá pra explicar. Ele já tá com 42 milhões de likes. Nossa. Esse vídeo é o mais curtido do TikTok. E aí você não entende, você fala, então o que eu tô fazendo? São Tipo coisas assim, comuns, né? Exato. E agora tem um vídeo que estão apostando pra ser o mais curtido da plataforma. Eu não sei como ele tá agora, mas no momento que eu tô falando, antes de eu sair do escritório, ele tava com mais ou menos 20 milhões de likes, mas ele tem 5 dias de postado, que é uma edit, ou seja, ele é um vídeo de uma edição de um POV, que é um ponto de vista, de pessoas jogando Uno. Depois eu vou te mostrar quando a gente desligar. É muito nada a ver. É super aleatório. É aleatório, mas ele mostra algumas coisas. Que o meu é a engenharia reversa, né? Por quê? Sim. Então eles estão meio que jogando Uno, e aí, meu Deus, quando você vai jogar o mais 2, aí o cara olha pro outro, aí o outro joga o mais 2 em cima, aí ele fala Uno, aí o outro joga o mais 4, aí ele, não! Aí eles começam a fazer uma edição que vira tipo um filme da Marvel, assim, a edição. Então, esse faz mais sentido pra mim ter muitos likes e ser muito gostado e coisa e tal, e a plataforma tá tipo só falando disso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Talvez não chegue na pessoa que tá olhando, mas tá uma coisa, assim, sabe? Mundial, e a galera querendo curtir pra passar, porque é um vídeo que tem uma complexidade, ele tem um ponto de vista de pessoas comuns fazendo uma coisa comum, que é jogar Uno. Ele, ao mesmo tempo, nem se sabe se ele é um vídeo patrocinado pelo Uno ou não, sabe? E, ao mesmo tempo, ele tá numa ascensão meteórica, porque as pessoas
falam sobre ele. Então as pessoas estão fazendo reações sobre esse vídeo. Reações, se ele vai passar ou não vai passar. E é o usuário que torna algo interessante. Então, fazendo algo cotidiano, fazendo algo normal. Não é um vídeo sobre nada muito espetacular, não é ninguém muito famoso, não é... Eu nem sei quem são os caras. E eles estão numa ascensão absurda como produtores de conteúdo numa plataforma. E com certeza eles são as próximas celebridades. Uma outra coisa que aconteceu também, que mostra muito esse guia, assim, de Creator Economy, a Billie Eilish no People's Choice Awards, eu acho. Eu acho que foi nesse, eu não lembro, mas eu acho que foi. Ela, apareceu um videozinho dela, que alguém filmou, assim, que ela fala, why are there so many TikTokers in here? Então ela fala, por que tem tantos TikTokers aqui? Porque na cabeça de muitas celebridades, às vezes nem foi pejorativa, às vezes ela só perguntou mesmo, sabe? Mas a galera, meu Deus, esses TikTokers, nossa, estou ofendido. E aí quando você para pra pensar, as celebridades estão acostumadas à bolha delas. Você é um artista, nananã, que ganhou um Grammy, você está nesse lugar. Os eventos são para esse tipo de pessoas. Só que aí surgem pessoas que sim, você nunca viu na vida, mas que ela tem às vezes milhões de pessoas que são assíduas e gostam dela, simplesmente porque ela é um padeiro, um escritor, qualquer coisa que seja. E essa pessoa às vezes tem mais expressão em mídia do que você, como uma grande celebridade. E o que eu acho interessante é que essa nova onda de celebridade sendo pessoas comuns, que aproxima tanto do outro, ela é mais interessante às vezes para um evento, você tem um monte de TikToker que vai postar tudo desse evento, do que um monte de celebridade não vai postar nada. Porque eles são low profile, entendeu? Porque eles não estão no digital. Então eu acho interessante essa mudança. E eu acho que isso que você está falando explica um pouco esse movimento do qual eu faço parte, porque eu não estou nessa geração do digital, nativa digital, nada disso. Mas eu tô numa tendência que é do C-level creator, né? De você ver executivos ou grandes empresários produzindo conteúdo e mostrando suas rotinas, enfim, nas redes sociais. Que todo mundo tem curiosidade, né? Porque são pessoas comuns, né? O meu dia a dia de trabalho comum, às vezes um vídeo, um story que eu gravo do trabalho, do insight de uma reunião, é o que mais bomba, assim, que mais as pessoas gostam de ver do que um conteúdo produzido como esse. Né? E eu acho que essa é uma tendência muito forte e que você detectou e soube verbalizar aqui, expressar ela de uma maneira bem clara, assim. Pessoas comuns, fazendo coisas comuns, mas que interessante para as pessoas. E eu queria saber sua visão empresarial, porque assim, um dos princípios desse estudo de influência social, que tá muito fresco na minha cabeça, é o princípio de amizade / liking, né, gostar. E ele fala que a gente tá muito mais propenso a comprar ou a ajudar pessoas das quais a gente acredita que tem um vínculo e laço de amizade ou das quais a gente gosta. E tem vários estudos para isso e vários cases de empresas que fazem isso. E eu acho que faz muito sentido, porque você gosta de gente que também tem dificuldade, você gosta de gente que parece com você. Tem outro princípio também que é de aproximação. Então, assim, o quanto essa pessoa é próxima a mim. Então, muitas vezes a gente gosta e tá mais propenso a ajudar uma pessoa que se veste como a gente, que fala como a gente, que tá, e tudo aquilo. E eu acho que isso tudo mostra esses creators sendo esses amigos, sabe? Porque quem sabe aproxima, fazer. Aproxima as pessoas. Quem as pessoas, sabe fazer. Porque você não sabe quem tá por trás da Coca-Cola. Aí vira aquela coisa fria, tal. Você não cria uma conexão genuína, tal. Exato. Mas quando você vai à frente, personifica, né, a sua marca, a empresa pela qual você trabalha, não precisa ser o dono da marca, mas você está à frente de um negócio, seja como executivo, seja como dono da marca, se você se mostra com todas as suas fragilidades, suas vulnerabilidades, você cria essa conexão genuína, verdadeira, de amizade, da pessoa se sentir próxima, e você gera uma conexão que vai fazer com que ela compre seus produtos, ou no dia que ela for empreender, de repente ela compre uma franquia da Hope. Você cria... Ela vai ter preferência. Vai ter, é isso, você cria essa proximidade, essa intimidade com a pessoa, né? E a pergunta que eu queria te fazer, do nada, né? Não, vamos me entrevista. Uma vez entrevistadora, né? Sempre entrevistadora. E a pergunta que eu queria te fazer é assim, em visão de você tendo uma empresa que é tão consolidada no mercado, né, que a gente vê assim, que já tem muitos anos, tem muitas lojas, tem muita expressão. Como você enxerga esse movimento de creators? O que pra você um creator tem que ter para que ele seja interessante para uma marca como a Hope, por exemplo?
Eu acho que é isso que você falou, de ter autenticidade, não querer ser o outro influenciador, a outra influenciadora, de ter características próprias, genuínas, verdadeiras, porque é a imperfeição que aproxima as pessoas. Não tenha vergonha de ser quem você é. Produza conteúdos que você julgue que sejam relevantes e que vão inspirar as outras pessoas, porque é isso que as pessoas estão buscando, estão procurando. E do lado de cá, como empresária, eu vejo isso, eu vejo essa oportunidade de chegar em públicos que talvez eu não chegaria contratando uma mega celebridade, né? Uma pessoa muito famosa, que eu contrato ainda também, porque a gente também foi precursora aí na contratação de influenciadoras para divulgar, de influenciadoras e até de famosos para divulgar uma marca de moda, porque na época que eu comecei com isso, tinha uma divisão, assim, se você estava na cara, você não podia estar na Vogue, tinha um preconceito. Era meio que marca de moda, modelo de moda. Tinha que ser modelo, aquelas super magras, esquálidas. Teve vários processos aí de disrupção ao longo da história, de contratar modelos reais, de não tratar a pele das modelos, fazer Photoshop em estria, em celulite. Várias inovações que a gente trouxe para o mercado, né, para o mundo da moda, inclusive. Mas e com essa da Creator Economy, a gente busca fazer a mesma coisa. A gente busca pessoas reais, produzindo conteúdos ordinários, reais, mas que vai chegar num público cada vez maior, mais capilarizado e com mais verdade, com mais proximidade com a cliente. Anotem. Não, acho que eu acho que é um projeto bem disruptivo e que eu estou apostando bastante. E qualquer um pode ser influenciador. Eu não busco influenciador, tem que ter 100 mil seguidores. Não. A gente tem pessoas nesse projeto, influenciadoras de 10 mil, 14 mil, tinha uma de 6 mil, que deu mais resultado do que uma de 1 milhão, né? Então, tem também, né, as maiores e tal, mas acho que cada uma tem seu propósito, cada uma comunica do seu jeito, você traz diversidade, você traz autenticidade, e acho que esse é o futuro da comunicação, na verdade, né? Com certeza. Isabela, estamos aqui num papo íntimo. Bom, foi uma aula para mim. Eu adoro te ouvir falar sempre. Eu sempre aprendo muito com você. E estamos aqui em casa num papo íntimo. E eu quero saber alguma coisa íntima da Isabela Matti. O que você pode compartilhar aqui com a gente? Eu acho que uma coisa íntima tá muito ligada com... Tem várias coisas íntimas, né, que eu poderia falar. É difícil quando é uma coisa que você fala, meu Deus, mas eu tenho, tipo, 10. Pode falar várias. Porque eu não tenho problema. Mas eu acho que uma das coisas é assim, as pessoas às vezes têm uma visão de fora, que é muito louco quando você vê a visão que a pessoa tem de fora de você. E você nunca vai ter 100%. Por isso que eu acho que deve ser tão louco você ir num BBB e se ver vivendo. Deve ser muito esquisito, né? Deve ser muito esquisito isso. Mas você nunca vai ter a visão. Mas tem gente que às vezes chega de fora e fala, nossa, a minha meta de vida é saber lidar com tudo, como a Isabela, e ter o casamento perfeito, e a vida perfeita, o filho perfeito, e tudo perfeito. E eu acho que é interessante as pessoas saberem que muitas vezes a gente se sente um grande impostor na nossa vida, por mais que a gente tenha todos os indicativos que a gente não seja. Eu acho bom se sentir impostor, às vezes, porque é o que te motiva também a continuar. E durante muito tempo, tanto tendo a loja, em cada um desses projetos novos, eu tenho que sempre diminuir essa crise de impostora. Em lugares que eu tô, eu sempre sou um pouco diferente no sentido de... eu tô agora em mesas de empresários, de grandes pessoas, eu sou mais nova, eu sabe, tipo, eu chego de tênis, eu falo palavrão, eu falo gíria, e eu sou muito animada com o TikTok, tipo assim, eu tenho várias outras coisas. E eu sempre me sinto um pouco não pertencente a tudo, mas eu acho que isso é muito legal, porque eu aprendi a gostar de também não pertencer a tudo, sabe? Então, no grupo de mães das escolas dos meus filhos, eu também me sinto um pouco peixe fora d'água, porque eu acabo sendo muito nova, porque eu acabo não vendo tanto grupo, ou estando tão participativa na lancheira dos outros, sabe? Essas coisas assim. Então eu sempre tenho essa sensação, ou em amizades, eu falo, mas por que eu não consigo manter as amizades tanto? Por que eu tenho poucas amizades? E eu entendi que é o meu jeito, assim, as minhas amizades, elas são essas, e tá tudo bem, eu não, né, fico caçando. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem que não é perfeito. Ontem à noite eu briguei com meu marido. A gente brigou e eu falei o seguinte, ele tem déficit de atenção fortíssimo, tá? Eu expondo ele, né? Era algo pessoal meu, eu fui expor ele. Mas ele tem déficit de atenção muito forte, assim. E ele não é medicado, ele só vive a vida e eu que lido com isso. Então, toda vez que eu vou falar com ele, você tá olhando pra mim agora. Mas imagina se você estivesse falando, enquanto você tá falando, eu tô assim, ó.
Voando. É desinteresse. Você se sente tipo, Sim. será que eu tô falando algo muito ruim, muito desinteressante? E toda vez que eu falo alguma coisa, uma ideia, ele sempre vai pra outro lugar, sabe? E aí ontem eu tive uma briga com ele que foi assim, você não tem interesse nas coisas que eu falo. E aí depois você pensa, não, é difícil pra ele e tal. Mas eu acho importante as pessoas saberem, porque por mais que a gente se entenda, a gente se entendeu. Já hoje de manhã a gente já se entendeu, foi pro trabalho, se desentendeu de novo. Aí depois ele veio, a gente se entendeu de A novo. vida é normal, né? Mas eu acho que é importante porque as pessoas saberem que, assim, tem crises, tem momentos difíceis, tem coisas que acontecem que você duvida de tudo, que você não se acha capaz. Tem vários momentos que eu tenho que forçar, eu tenho que me forçar a agir como a pessoa que eu quero ser, mesmo tendo consciência que eu ainda não sou ela. Então eu tenho que me forçar a falar algo, por mais que por dentro eu esteja queimando de vergonha de falar aquele algo, porque eu sei que a Isabela que eu quero ser falaria. Então eu tenho que, muitas vezes, estar sempre forjando a pessoa que eu gostaria de me tornar. Porque é o único caminho de você se tornar aquela pessoa. Então eu acho importante das pessoas saberem que também tem grandes dificuldades, mesmo quando você tá bem, mesmo quando as coisas estão bem, não vai estar 100% bem em tudo. Alguma coisa vai estar cagada. Algum familiar que vai estar doente, algum problema que vai estar acontecendo. Então hoje em dia tem várias questões pessoais que são ruins, que são difíceis de lidar. Mas tem outras maravilhosas. Eu acho que eu escolho focar nessas, mas acho importante das pessoas verem que não é. Ai, é tudo lindo, tudo perfeito. Eu acordo, agradeço, namastê, tem dia, tipo, que eu tô. Entendeu? Tô irritada. A vida não é perfeita e essa que é a beleza da vida, né? De não ser perfeita, de a gente ter nossas dificuldades. Imagina que monótono que ia ser se você não tivesse esses desafios que tem no dia a dia. Tem uns né? que você Como fala, mulher, como mãe, como esposa, como tudo, né? Porque tem uns que você fala, não precisava, né? Nem tanto. Não, calma aí, também. Calma aí, eu pedi paciência, mas nem tanto. Calma, não queria ser tão paciente. Mas é muito isso, né? Até com filhos, assim. Com filhos, eu me duvidei muito como mãe. Toda hora eu falo, será que eu tô fazendo? E eu acho que isso vem de mãe, né? Eu espero. Mas toda hora eu fico, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô vendo eles pouco? Será que eu devia ficar mais? Mas se eu ficar mais e não fizer aqui, eu vou ficar insatisfeita e amargurada e vou ser ruim pra eles. Mas é a culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E não tem manual, né? Tipo, faz não assim. Não tem. Depois você me dá umas dicas, porque você falou da sua ascensão profissional e eu quero muito, eu sei que é importante, mas ao mesmo tempo eu fico assim. Agora eu tô muito melhor nesse momento porque eu tive muitas questões pessoais no ano de 2022. Muita crise de pânico, tive 3 episódios depressivos, tive burnout, tipo, um ano cagado, tipo, um ano ruim, sabe? O ano que eu olho e falo, esse ano foi, assim, parabéns, Isabela, que você passou por ele, muito como Deus, você parabéns. se reergueu? Crise no casamento, que foi o ano que eu casei. No cerimônia, sabe? Então foi assim, foi um ano horrível, foi um ano péssimo. E aí, uma coisa que eu aprendi ali é que não dava pra eu querer um resultado diferente se eu tava fazendo uma coisa que tava me gerando resultados negativos. Então não dá pra você querer ter um resultado positivo, não dá pra você querer colher feijão plantando arroz, tipo, não tem como. Mas e se eu plantar mais arroz? Não, você vai colher mais feijão, tipo assim, não adianta. E ali era o momento que eu tava no ápice da abertura de muitos leques de coisas, então eu tava sempre sobrecarregada, eu tava sempre devendo alguém, devendo uma resposta, devendo alguma interação, devendo presença, sabe, devendo, e essa sensação de dever é muito ruim. Ao mesmo tempo eu não tinha tanto limite, então eu trabalhava todo dia, trabalhava de casa, trabalhava todo dia, toda hora, dá pra fazer, posso gravar, fim de semana, eu não tinha essa distinção de qual é meu horário, quando que eu tenho que render, e aí, em 2023 foi um ano de setar o que eu queria. Então foi um ano de tirar muita coisa, muito projeto, dizer não. E foi um ano que me deu muita liberdade, por mais que ainda desse medinho de falar não, sabe? E no fim de 2023 eu li um livro chamado Essencialismo. Você leu já? Já. Então, uma mentora, assim, do lado de palestras e tal, ela me deu e falou, Isabela, lê ele só pra testar um negócio. Pouca coisa, então só pra testar um negócio. E aí eu li esse livro e essa coisa prática. Amei, vou colocar em prática hoje. Já vou falar não pra todo mundo hoje. Então, esse livro. Ele ajudou na decisão de você? O quê? Falei não. Falei um monte de não. Eu entendi ali o que eu queria. Eu fiz as perguntas, eu fiz os exercícios do livro. Então, nossa, ele mudou muita coisa. Eu começo pelo porquê. E depois o essencialismo e um outro que chama Os 4 Compromissos também, que é piquititico, mas é muito bom. Lindo. E são livros que eu literalmente li, apliquei, e minha vida mudou. Esses 3, em 2023, foram 3 livros que mudaram, assim, muita coisa pra mim. E ali eu delimitei, eu vou ter um horário de trabalho. Eu vou ter um espaço de trabalho. A minha casa,
a gente se mudou, né, de casa pra um apartamento. O meu apartamento e a minha casa ali com os meus filhos não vai ser um ambiente de trabalho. Eu não vou levar meu computador pra casa. Eu vou resolver no dia seguinte, vou deixar as pendências pro dia seguinte, que ninguém vai morrer, sabe? E vou decidir o que eu quero fazer. Então hoje, eu trabalho de 9 às 5. Mas tá, ontem eu fiquei até às 6, mas assim, quase todos os dias é de 9 às 5. Eu levo meus filhos na escola, às 5 eu busco eles, e em torno, né, desse horário, aí eu busco, fico com eles até de noite, brinco, desenho, nananã, faço um monte de coisa, ponho pra dormir, dou janta. Então, essa presença muito atenta nos 2 lugares tá me fazendo muito bem, sabe? Ter o limite de onde eu vou no trabalho, o limite de onde eu vou aqui. E entender também que o que eu preciso melhorar pra render melhor em cada um dos lugares. O que eu preciso melhorar pra não ficar irritada com os meus filhos. O que eu preciso melhorar pra meu casamento ser mais leve. O que eu preciso melhorar pra render mais no trabalho, em menos horas. Então, esses limites foram essenciais pra minha, saúde mental, assim, juro. Genial. Não, você trouxe ótimos insights aqui nesse nosso papo. Eu falo, né? Eu aprendi muito. Mas eu adoro tudo que você fala. Você é uma inspiração. E tão nova, você tem a idade do meu filho e me ensina tanto. Ele também me ensina, mas eu acho que você tem uma facilidade de comunicação. E você usa as palavras certas, você tem repertório, então você é uma pessoa, assim, muito, muito gostosa de conversar. E eu tenho um privilégio de ter você aqui em casa. Igualmente. E eu tenho certeza que vai inspirar muita gente aqui. Espero que ajude você que assistiu, que ouviu, queria te agradecer, é sempre um prazer. Eu tava vendo, que podcast que tem hoje, porque já tava marcado, eu sabia que tinha. Aí o da Sandra, eu fiquei uma felizinha, tá, garota feliz. Porque você é uma presença muito calma, sabe, centrada. E aí no fundo você pode estar, não sou em vários momentos. Mas você passa isso, então eu acho que isso é o importante, sabe? Então é sempre um prazer, você é assim, genial, disruptiva, eu me inspiro muito também na sua trajetória, eu espero chegar nesse lugar também de ser inspiração, de ser uma pessoa que valoriza a família, valoriza o trabalho, que não para de inovar, por mais que já tenha inovado muitas vezes, tá sempre procurando a próxima coisa e que não deixe de trabalhar, por mais que já tenha atingido sucesso. Então, você também é muita inspiração. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu adorei esse nosso papo. E se você gostou, não deixa de dar o seu like, de curtir, de comentar, de indicar para as pessoas que você gosta, porque eu tenho certeza que vai trazer algum insight. Esse papo foi maravilhoso. E vai trazer algum insight para você e para a pessoa que você indicar. E você sabe que o universo devolve. Então, comenta, curte, compartilha e a gente se vê no próximo Papo Íntimo.